Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Quero mandar um abraço para os ouvintes que têm nos seguido todos os sábados, reprisa na terça. Sempre eu encontro um ou outro que diz que tem nos ouvido, que tem gostado do programa, dos nossos convidados. Isso é muito bom. Fico muito feliz, me dá assim um ânimo, uma vontade de chegar logo esse momento de gravar para vocês. O programa de hoje está muito bom. Eu estou com duas convidadas aqui que elas estão estreando no Carreira de Sucesso. Mas elas são tão boas para falar, estão com tanta bagagem, que eu acho que elas vão voltar muitas vezes. Vão ser como outras convidadas, vão ter a carteirinha já de funcionária aqui da rádio. Mas só para te lembrar do nosso slogan: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Marisol Loures. Ela é bacharel em administração, graduada em psicologia pela PUC Goiás, tem MBA em gestão estratégica pela FGV, formação internacional de coaching integrado, foi diretora de comunicação da BRH Goiás, foi presidente do Comitê de Pessoas da Câmara, aqui de Goiânia, e atualmente ela é diretora da ACIEG. Também, além de todas as competências, ela é mãe de 3 filhos. Então, Marisol, querida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É, assim, uma honra, né? Quando eu soube que vinha aqui, fiquei muito feliz, né? E espero, sim, que a gente passe uns momentos muito gostosos, né? E que o pessoal aqui, né, nos assista e relembre de coisas, pense em muita coisa aí pela frente. Com certeza, vai ser muito bom. Daniela Peduzzi. Isso. Daniela é graduada em fonoaudiologia. Falar devagarzinho, porque não fala errado. Com pós-graduação em análise do comportamento e linguagem, ela é diretora da clínica Centro de Crescimento e Linguagem. Ela também atua no Ministério Infantil da Igreja Videira, casada com um pastor e mãe de 2 filhos. Daniela Peduzzi, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, é um privilégio fazer parte do programa. Eu tenho certeza que tanto você, mulher, quanto os homens também vão receber muito. Nós estamos aqui para contribuir com a sua história, com os nossos exemplos, com motivação e o que mais o Senhor oferecer a cada uma de nós como mulheres. E muito para a sua carreira, né? É verdade. É um programa que tem um cuidado muito especial, um olhar muito especial para a carreira dos profissionais. Mas, em especial, eu quero falar da carreira da mulher. É o tema do nosso programa. Os desafios da mulher contemporânea, essa mulher atual, no mercado de trabalho. Tem desafios, gente? Inúmeros. Inúmeros, né? Inúmeros. Não há dúvidas de que o papel das mulheres no mercado de trabalho é cada vez mais central e segue ao longo do tempo e com muita luta e dedicação, ganhando espaço, reconhecimento e valor. Segundo o IBGE, em 1950, eram apenas de 13,6% o número de mulheres que eram economicamente ativas. Hoje, nós já ultrapassamos a casa dos 50% de mulheres que trabalham, que são economicamente ativas, ou seja, que têm um trabalho, um ganho. Né? Mas essas mulheres enfrentam muitos desafios. E hoje o nosso programa visa falar um pouquinho desses desafios e como trabalhar cada um deles. Por isso eu quero começar perguntando para vocês. Hoje, na opinião de vocês, quais os principais impactos da presença feminina dentro das empresas? Qual o impacto que uma figura feminina tem trazido para os resultados nas empresas? Quem começa? Marisol. Olharam para você, Marisol? Bom, os impactos de uma mulher na empresa dela trazer um pouco mais dessa questão do feminino, né, para o dia a dia da empresa, né? Aquele olhar mais criativo, aquele olhar de o que pode ser feito, o que pode ser conseguido, além
do normal, daquilo que se espera, né? Então, a mulher, ela tem uma visão do outro, do ser, do ambiente. Você acha que a mulher é mais criativa, mais inovadora do que o homem na empresa, no trabalho? Olha, ela até é meio que educada um pouco para ser mais assim, né? Para ter uma visão de fazer coisas um pouco mais criativas, né? Eu acho que o fato da mulher conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, a criatividade, a inovação flui mais do que o homem, né? Essa versatilidade de fazer mais coisas. Sim. Eu acredito que ela torna um pouquinho mais criativa, né? Porque a gente observa a própria mãe, né? Nossa mãe. Então, a nossa mãe, né, cuidava da casa, cuidava da comida, cuidava da família, dos filhos, né? E, enfim, N trabalhos que ela desenvolvia e a gente acaba aprendendo isso e querendo fazer isso também dentro do próprio trabalho, né? Entendo. Não só fora fazendo tudo isso, mas dentro do próprio trabalho, procurando atingir aí muito mais variantes, né? Daniela, e para você acha que os impactos da presença feminina realmente fazem a diferença dentro das empresas? Fazem a diferença e eu vejo como positivo. A mulher, ela traz essa coletividade, ela traz essa sutileza do feminino. E é interessante nós falarmos isso porque muitas mulheres, elas têm esse receio de trazer essa linha feminina, essa delicadeza, essa sutileza para o mercado de trabalho, mas na verdade é exatamente isso que nos torna participantes, que agrega ao mercado de trabalho. E não há como negar, os dados revelam o quanto a influência da mulher no mercado de trabalho tem feito a diferença. Eu posso citar o exemplo da minha área. A fonoaudiologia é um público de 90% mulheres. Existem assim, alguns poucos homens. E o Conselho de Fonoaudiologia é considerado o mais ético do país. Então, a mulher, ela tem esse perfil ético arraigado também. Muito forte, né? Exato. E isso agrega bastante ao mercado de trabalho, seja qual for a empresa ou área. A gente sente que a mulher profissional, ela tem um cuidado muito grande pelo nome dela. Exato. Pela reputação dela, né? E isso, às vezes, faz com que ela pense e repense algumas condutas profissionalmente falando, né? Exato. Mas também essa sensibilidade, às vezes, depõe contra a mulher. Sim. Porque tem muita mulher chorona no trabalho. E tem muito chefe que não gosta de lidar com mulher chorona. Exato. Né? Ele não fala para ela, mas vai lá pro RH e reclama. Exatamente. É verdade. Ou então manda recado. Eu sei, porque chega para os meus ouvidos. Ai, gente, não dou conta. Ela não pode olhar para ela, se levantar a sobrancelha, ela fala que a gente já está magoando, já sai chorando. Como é que faz, então, para a gente trabalhar esses dois lados? Ou seja, não perder a identidade de mulher, mas, por outro lado, também não ser aquela super sensível, né? Exato. Super chorona. Precisa ter uma balança, assim como em qualquer área da nossa vida, no mercado de trabalho também. É comum a mulher, ela reproduzir os pensamentos, os sentimentos, as sensibilidades que ela tem em casa dentro do mercado de trabalho. Sendo que em uma empresa, muitas vezes, exige uma tomada de atitude mais rápida, exige ali uma fala mais imperativa. Então, é importante a mulher trabalhar isso nela. Não significa que ela vá anular essa identidade, essa sensibilidade, mas é importante ela fazer uso de recursos em que ela consiga organizar as suas emoções. O que mais nós ouvimos falar hoje é em uma comunicação assertiva, em inteligência emocional, exatamente. E a mulher, ela precisa sim ter esse equilíbrio. E quais são as orientações práticas a respeito disso? Nós sabemos que a mulher tem a TPM, então em uma época do mês em que ela está mais sensível, ela precisa ter essa percepção do corpo dela, por exemplo, e que não é necessariamente um problema no trabalho que está fazendo com que ela fique chorosa, mas sim algo do corpo, então fisiológico. Então ela pode se fazer valer de um atendimento médico, um atendimento psicológico para expor as suas emoções em um lugar diferente do
trabalho dela, em que ela precisa ali tomar ações mais práticas, tá bom? Então, eu gosto de dar esses exemplos práticos para as mulheres. Achei muito importante a sua colocação e faz muito sentido. Ou seja, eu preciso me conhecer e saber como que eu vou lidar com os meus problemas hormonais, de maneira que aquilo não afete a minha carreira, não afete a minha reputação, o meu nome. Ele é ótimo para trabalhar, mas tem dia que você não consegue falar com a mulher. Isso é terrível para uma profissional, né? Querido ouvinte, já voltamos. Não saia daí com o tema Os Desafios da Mulher no Mercado de Trabalho. Já voltamos. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema Os Desafios da Mulher no Mercado de Trabalho. Nós já conversamos muitos assuntos aqui, interessantíssimos, mas saímos com uma pergunta aqui para Marisol. Na verdade, que ela pudesse dar uma sugestão de como trabalhar esse meu comportamento, que às vezes é muito sensível. A sensibilidade feminina, ela tem seu espaço, mas quando ela excede, ela gera problema para essa profissional. Então, como que nós podemos vencer isso? Essa mulher que está nos ouvindo, que é assim super sensível, ai gente, não dou conta, eu choro mesmo. Bom, eu acho que assim, até seguindo aqui o que a Daniela falou, né, sobre você ser doce ou não, cada ambiente requer algo, né? Então, o ambiente profissional, ele requer, né, um profissionalismo da nossa parte, né? Então, a gente tem que conseguir segurar a onda, né? Da questão da sensibilidade, da infantilidade, até que a gente falou aqui também. Eu já tive que orientar uma gestora que era super competente, mas ela tinha muitos apetrechos que eram infantilizados. Sabe aquela agenda com personagens de coraçãozinho, todo de rosa, e aí, assim, e eu sabia que aquela profissional ia ser promovida, mas sempre ouvia do outro lado, né? Como RH, poxa, mas ela é tão infantil, o comportamento na reunião é infantil. Aí eu fui, né, quando ela foi promovida. Só faltava ir trabalhar de Marichiquinha. Quase. No dia das crianças aproveitava e ia. Tá falando? Então, assim, eu tive que conversar com ela. Olha, você precisa rever algumas coisas, porque você está num ambiente onde a gente está tomando decisões sobre o negócio. Extremamente relevante. A gente está falando sobre emprego, trabalho, sobrevivência de famílias, né? Então, nisso tudo tem uma carga, um peso, uma seriedade que requer, né, que você demonstre isso na sua postura, na sua fala, no seu comportamento, né? Então, assim, não dá para você ser extremamente frágil, né? Como você é em casa ou, enfim, em outros ambientes, são seus né? hobbies infantis, né? Exatamente. Porque colecionar coraçãozinho, florzinho é um hobby. Agenda toda floridinha, isso é um hobby, então, assim, trabalho. Uma coisa ou outra, ok, você tem que, né, como eu falei lá no início, você tem que ser você mesma, né? Agora, estender isso de forma ostensiva, assim, né? Não dá, né? Marisol, cá entre nós, tipo, mudar a agenda é facinho. Dura como é controlar as lágrimas. A emoção do choro. Olha, essa que é a dor maior, não é, Daniela? Que elas mais sentem isso. E aí existem alguns recursos práticos, como, por exemplo, eu sou super a favor, se a mulher tem alguma dificuldade emocional, mesmo fazer recurso de terapia. Ou até mesmo pensar nessas questões hormonais. Eu me lembro de uma gestora em que ela falava, com a fulana nós não falamos sobre relatório no início do mês, porque é quando ela está sob pressão, sobre vendas, é o dia em que ela paga ali as coisas dos filhos, então nós vamos jogar o relatório dela para outro dia para nós trabalharmos. Essa gestora, ela teve essa flexibilidade, mas não dá para mover nisso. Então, é muito bom você filtrar aquilo que te deixa mais emotiva. Eu gosto de fazer um raciocínio prático com as mulheres, que é da seguinte forma: em uma escala de 0 a 10, o quanto isso afeta você? Isso afeta a minha vida 10. Eu falei, então, aí eu falo, agora você então vai pensar nesse assunto e você vai reduzir esse sentimento seu de frustração, de chateação, para 0. Eu não consigo. Isso é treino. Todos os dias você precisa treinar. Então, quando alguém gritar com você, por exemplo, e você se sentir afrontada, você precisa trabalhar na sua mente. Isso não pode me afetar em uma escala de 10, porque senão as lágrimas
caem mesmo. Então, é treino de respiração, é realmente um controle emocional e é pedir ajuda de outras mulheres. É por isso que eu amo o discipulado, porque muitas vezes aquilo que uma mulher de 20 anos está passando no mercado de trabalho, uma que talvez já tem 10 anos à frente dela vai falar, eu entendo e eu tomei tal atitude, eu consegui direcionar da seguinte forma, e não andar sozinha. Essa é outra atitude prática também que eu percebo. As mulheres, elas ficam sozinhas. Então, o dia que você quiser chorar, liga para a amiga. Fala, tô precisando chorar em frente ao espelho, mas eu não posso chorar aqui na empresa. Isso ajuda bastante. Ajuda. Isso demonstra profissionalismo, né? É verdade. A opinião dela vai ter um peso, o relatório dela tem um peso, a fala dela tem um peso, quando ela tem um comportamento mais profissional. Você não precisa negar suas emoções, mas você não pode deixar suas emoções te dominar. E aí, entrando em questão de emoção, gente, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, que eu acho extremamente relevante. Quero ouvir das duas, tá? Quais as habilidades femininas que destacam as mulheres no mundo do trabalho? Quais as habilidades? Ela disse que é você que vai falar primeiro. Sou curiosa. Habilidades femininas, né? Que destacam elas no trabalho. Eu acho que assim, a mulher, ela tem, né? A primeira coisa que a gente pensa sobre uma mulher, né? O primeiro aspecto é a questão da sensibilidade mesmo, né? De você perceber tanto a sensibilidade interna no ambiente, né? Como a sensibilidade do seu cliente, do consumidor, né? Até do seu colega do lado. Do seu colega do lado, do seu chefe. Então, assim, ela tem essa sensibilidade de entender, tanto nas relações, como nos produtos, nos serviços, né? Aquilo que é o diferencial, aquilo que vai realmente mudar, o que vai fazer realmente ser algo mais valioso, né? Então, seja nas relações, né? Como a gente falou aqui, como também se aplicando ao próprio negócio, né? Então, um bom atendimento, um atendimento em que a pessoa consegue ter a sensibilidade de perceber o momento do cliente que está lá, de repente, vendo uma vitrine, que na verdade nem está vendo o que está na vitrine, às vezes está com a cabeça longe, né? E aí, às vezes, você chega lá no momento e de uma forma de abordagem que às vezes você vai tirar ele da onde ele estava repensando a vida. E de repente se interessa em você e no seu produto. Exatamente. Então, assim, essa sensibilidade é importante. Né? De perceber o outro e perceber o negócio também. Exatamente. Daniele, como é que fica a afetividade? Que eu acho que é um atributo muito forte das mulheres. Como é que fica a afetividade dessa mulher no trabalho? Sim. Porque é uma linha muito tênue, né? Que separa a amiga da gestora, o ambiente de trabalho do ambiente social. É verdade. Isso também é um treinamento, realmente é uma linha fina em que as mulheres, elas, se não perceberem, se não tiverem esse treinamento, elas acabam misturando mesmo essa situação e pode gerar até outros transtornos, como conversas demais, fofoca e por aí vai, né? Mas realmente essa afetividade, ela traz um certo benefício para o mercado de trabalho, principalmente nos aspectos comunicativos. Hoje nós falamos muito em comunicação positiva, não só com as crianças, mas com os adultos também. O fato de você conseguir expor o seu ponto de vista, não de uma forma imperativa. E a mulher, ela tem sim essa habilidade comunicativa de uma forma mais exposta do que o homem, né? Se você for perguntar para a fonoaudióloga Daniela algo como está acontecendo aqui, eu vou falar em 50 mil palavras. Provavelmente, se meu marido estivesse aqui, ele falaria, ótimo, tá tudo bem. Então, a mulher, ela tem sim essa habilidade de expressar a sua afetividade e transferir isso para o outro de uma forma mais afetiva. Mas isso também, ele pode ser um calo no pé, porque muitas vezes pode misturar ali o fato de não ouvir um tema mais sério, ou às vezes, nossa, ela é minha amiga e ela tá me exortando, ela tá brigando comigo aqui no mercado de trabalho. Então, precisa ter esse equilíbrio mesmo, que vocês acham. Vocês acham também que as habilidades femininas também
elas envolvem que as mulheres são mais determinadas, mais focadas em buscar uma oportunidade, em buscar uma promoção, às vezes mais do que os homens? O que vocês acham? Que eu já ouvi isso de um gestor, que as mulheres são mais determinadas, elas têm mais compromisso. Elas têm, as mulheres por serem mais caprichosas, digamos, né? Elas capricham nesse sentido. Mas eu acho que não é só isso não, né? Sabe? Mas eu acho que o mercado não dá tantas oportunidades para as mulheres como dá para os homens. Então, isso é verdade. O que ela tem que fazer? Às vezes eu tenho que cavar essas oportunidades. Sim. Eu tenho que lutar para provar que eu também sou capaz de gerar um resultado tanto ou melhor. E aí, com isso, acaba que elas se dedicam mais, se esforçam mais e se comprometem mais. Não, você está coberta de razão. Você perguntou e respondeu de forma perfeita. Eu só queria que vocês concordassem. Então, verdade. Tudo bem. Né? Mas até pensando nos fatores orgânicos, as mulheres, elas têm uma predisposição a serem mais resistentes à dor. E claro que o programa não tem ênfase em ter uma competição entre homem e mulher. Então, assim, apesar da mulher ser mais sensível a algumas palavras mais ríspidas. Isso, né? Exatamente. Ela, ainda assim, ela consegue resistir mais a situações desafiadoras. É isso que eu observo. Então, antes de ter filho, por exemplo, eu já sabia que seria um grande desafio eu conseguir entrar no mercado de trabalho com uma criança pequena. Então, nisso eu fui trabalhando. Eu sei que eu vou dormir menos, eu sei que eu vou ter que trabalhar mais, eu vou precisar pedir mais ajuda. Mão de algumas coisas que para mim eram importantes. Exatamente. E isso fez com que eu demorasse mais a alcançar alguns alvos. Inclusive, tem uns que até hoje eu não alcancei. Mas isso não me faz desistir. Perfeito, então, independente da época, eu vou alcançar esses alvos, só que em um tempo diferente. Então, eu concordo com você quando as mulheres são vistas como mais disciplinadas. Mais determinadas. Com foco, né? Exato. E também não tem determinação sem disciplina. Gente, mas uma outra habilidade que eu também, estudando para a gente conversar sobre esse assunto, que eu estava pensando, eu acho que as mulheres, elas também têm muito forte, sabe o quê, Marisol? Pensamento coletivo. Elas pensam muito no todo. Eu acho que nesse ponto a gente está um pouquinho mais na frente que os homens. Com Ela certeza. pensa muito no que vai acontecer, no colega, no resultado. O que vocês acham disso? Eu acho que assim, isso já é quase que um instinto maternal mesmo, né? Então, acho que está um pouquinho no DNA. Está no DNA, não tem jeito. Então, a gente acaba trazendo isso para a empresa também, né? Como isso vai refletir, como essa palavra, essa decisão. Isso. Né? O brinde, né? Igual aqui, você deu um presente pra gente, né? Então, provavelmente a gente não receberia. Talvez se fosse então, assim, outro. Pode ser, né? Então, assim, né? Então, qual o reflexo disso aqui nas duas, né? Então, assim, a mulher tem essa habilidade, né? Que veio lá de ver a mãe dela fazendo, aí agora ela fica já treinando para ser ela. Eu vejo muito isso, sabe quando? Às vezes o colega foi desligado. Sim. Aí ela fala, gente, mas ele vai casar, gente. Gente, a mulher dele vai ganhar neném. Não, gente, nossa, tô contando. Mas ele não estava entregando. Pois mas, sabe? Aí é o pensamento coletivo que vai mandar. Às vezes. Tudo bem que a decisão não é dela, ela não interferiu, mas ela tem esse pensamento, né? Sim. E também, quando ela é bem profissional, que eu já quero acreditar que para isso nós estamos caminhando e ocupando o espaço, esse pensamento coletivo, ele toma um corpo antes do fato acontecer. Sim. Então, antes do colega ser demitido, ela já tem essa pegada de falar para ele, olha, cuidado, você pode perder o emprego se você fizer isso. Seu neném está nascendo, né? Então, você vai ver o neném tem pouco tempo, percebe? Ou você vai perder a oportunidade de crescer. Eu acho que esse pensamento coletivo, que é uma grande habilidade que eu vejo que as mulheres têm, que às vezes os homens não têm essa percepção de enxergar. Mas é bem às vezes, sabe? Às vezes, bem às vezes, porque eu vejo cada vez mais os homens tendo essa sensibilidade, esse olhar também, sabe? Mas isso essa humanidade, não é nem, né? A questão já é mais de ser humano, né? Mas olha, no recrutamento as empresas estão procurando esse homem com esse olhar.
Sim, isso é verdade, com Nós certeza. fazemos esse trabalho de headhunter, a gente enxerga. Dependendo do cargo, cargo de comando, de gestão maior, ela procura um executivo que é voluntário, né? Que tenha esse olhar mais humano. Ah, sim, com certeza. Porque ela sabe, se for só técnico, ele não vai agregar na empresa. Exatamente, porque o comportamental, né, é mais difícil de você mudar, né, do que o técnico. Então, assim, a gente treina o técnico, né, mas traz aquele cara que já tem, né, muita gente já coloca no currículo, nas redes sociais que são voltadas para o trabalho, tem lá o campo de voluntariado, né, então, assim, mostrando hobbies. Você vai mostrando quem você é. E é tão interessante isso, quando está no processo seletivo, que tem a mulher e o homem. Então, a gente já sabe que ela tem esse pensamento coletivo já muito forte. Aí vamos trabalhar se ela tem a competência técnica. Né? E aí, se ela tem a competência técnica, a vaga dela. Então, a gente observa, e quando é um homem, a gente observa se o gestor da área vai observar se ele tem esse pensamento coletivo. Se ele tem esse lado de saber trabalhar pessoas. Porque se só é conhecimento técnico, ele provavelmente não vai dar o resultado que a empresa espera. Exatamente. O mercado é muito carente desse equilíbrio, principalmente nos cargos de gestão. Nossa, essa dica é valiosa. Por aí mesmo, né? E o que mais que vocês acham, gente? Já me sinalizaram que está acabando aqui. Vou ter que mudar a pergunta aqui. Desse jeito. Esses meninos são terríveis. Eles não gostam de mim. Eu já falei que vou contratar uma pessoa para dar uma surra deles lá fora. Eles não gostam de mim. Deixa eu falar aqui. Mudando um pouquinho aqui o assunto. Me fugiu a pergunta. Vou lembrar. Sim. Quais as dores que vocês acham que mais tem inquietado essa mulher que está trabalhando? Quais as dores? Qual é a dor? Eu acho qual é a dor que mais tem inquietado, incomodado essa profissional que trabalha? Nós três pensamos. Nós pensamos a mesma coisa, com certeza. Maternidade? Maternidade, exatamente. Ou para quem já é mamãe, ou para quem gostaria de ser e está retardando, postergando esse fato, esse momento em função de uma carreira, de um trabalho. Quero ouvir vocês. Bom, assim, né, nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né? Então, nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Nunca tinha escutado isso. Como é que é isso? Olha, assim, a gente se sente muito culpada por não estar presente mais na educação dos filhos, né? Então, a gente vê um mundo que a gente se assusta. Né? Eu tenho 3 homens, né? 22, 17, 14. Então, assim, é muito complicado você imaginar que eles estão agora onde, vendo o que na internet, né? Então, assim, esse mundo tão complexo, né, que a gente vive hoje em dia, e você saber que não está ao lado, né? Então, a gente já era normal as mães se sentirem culpadas, né, pela própria maternidade em si, né, de não estar perto, enfim, e cada dia eu percebo que isso se agrava mais e mais e mais, né? Então, agrava pelo mercado e agrava pela dinâmica do mundo, né? O mundo está muito esquisito, tem cada coisa que a gente fala, não pode. Exatamente. Nós somos cristãos, a gente fala, Senhor Jesus, volte logo. É verdade. Porque não tem muita explicação para tamanhos fatos que a gente está vendo, tantas aberrações que a gente vê. Então, a mãe que trabalha fora, ela tem essa dor. Não, tem. A gente percebe isso nos grupos, inclusive, das escolas, né? Dos pais, né? Que geralmente as escolas têm, né? Os grupos de pais e mães, enfim. E a gente vê, assim, o quanto eles se assustam com esse mundo que está cercando os nossos filhos, né? E a gente está distante. Não tem jeito, a gente está lá trabalhando, né? Então, isso realmente é uma questão que mais desafia, mais, assim, dói no nosso peito, realmente, essa coisa de viver uma educação em que você não está mais ao lado. Como é que eu faço para lidar com essa culpa? Eu quero fazer outra pergunta para a Daniela agora mesmo, mas me fala. Nossa, para mim, eu achei que era para a Daniela, fiquei feliz. Não, é você que já tem filhos grandes, Daniela está pequenininha ainda. Olha, eu faço para lidar com essa culpa, já que o fato de trabalhar não tem como... Olha, existe uma questão que a gente sabe que o que mais importa é a qualidade do que a quantidade, né? Também. Se bem que eu já li bastante material falando da ciência mesmo, falando que não é assim, né? Mesmo você tendo mais qualidade, ela não substitui a quantidade.
né? Então, isso se reflete na sociedade que a gente vê hoje em dia, né? Todos os problemas que a gente está enfrentando. Então, assim, mas o que nos resta é ainda lutar mais pela qualidade, né, desse momento com o filho, de estar de verdade com o filho, de deixar o celular do lado, deixar a TV do lado, deixar as coisas do lado e viver ali, né, carne e osso, mãe e filho, né, enfim, abraçar, família, beijar, fazer coisas que só faz junto. Exatamente. Que não dá, né? para fazer por telefone. Exatamente. Entendi. Então, juntar essa família, esse pai, né, essa mãe, ficar próximo dos filhos, terem compromissos juntos, né? Então, assim, aproveitar ao máximo desse tempo. E assim, crer que você está fazendo o seu melhor. Nas nossas limitações, você está fazendo o seu melhor. E que Deus vai fazer aquilo que até onde você não consegue ir. Exatamente. Frente, com ele. Né? É importante que o filho, que a mãe e o pai, né, mostrem para os filhos porque eles não estão tão juntos, né? É bom que eles entendam que não é uma escolha, né? É uma necessidade do mundo atual. E em função deles, inclusive. E inclusive para eles você faz isso, né? Daniela, me fala uma coisa aqui. Agora você vai responder para aquela mulher que ainda não tem coragem de parar de trabalhar, porque ela não quer ter filho e deixar os filhos com outra pessoa, ou ela não tem uma rede de apoio que lhe permita. Sim. E vai falar também daquela mulher que não está trabalhando porque não pode trabalhar, mas já é mãe. Certo. Primeiro, eu quero agradecer. São duas situações, né? São duas situações. E bem práticas mesmo. Eu quero agradecer essas mulheres porque elas fazem um papel incrível na sociedade, que é o de educar, de ser participante dentro daquilo que o Senhor concedeu a ela, que é o lar. E o segundo ponto, eu quero também falar que não existe uma competição entre a mulher que está fora e a mulher que está dentro de casa. A grande questão é que uma mulher está em um momento diferente da vida do que outra. Talvez você ainda não teve a oportunidade ou decidiu permanecer em casa, o que não significa que em algum outro momento da sua vida você não possa fazer isso. Porque a culpa aparece também nessa que decidiu ficar em casa. Ela tem uma culpa tão grande, às vezes até maior do que a outra que está trabalhando. Exatamente. Sim. A culpa talvez até por não gostar de ficar em casa. Isso. Eu sempre fui ativa, eu gosto de me arrumar. Sempre comprei minhas coisas, não Exatamente. sou pedir dinheiro para ninguém. Exatamente. Agora é tudo quando pode, quando... Isso, exatamente. Além da culpa, fica nervosa. Fica brava. Vem aquele sentimento de querer ser ouvida quando alguém chega em casa, né? E aí, às vezes, não tem tanto assunto, só tem um assunto ali da rotina familiar mesmo e sente-se culpada por isso. Mas a grande questão é que, independente de você estar em casa, independente de você ter planos de voltar a trabalhar, eu quero reforçar a sua identidade. A nossa identidade, ela não é negociável. Independente de onde você esteja, o Senhor tem planos para a sua vida e de uma forma muito específica você vai ser usada para influenciar, seja a sua vizinha, seja os seus filhos, sejam outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Então, a grande questão é você não aceitar simplesmente oportunidades, propostas. Eu gosto dessa frase. Não aceite propostas, aceite o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse momento? Por alguns anos, eu decidi que eu não ia mais trabalhar em determinada empresa porque eu viajava demais. E eu tenho um ministério infantil, eu estava querendo engravidar. Então, eu entendi o propósito. Agora, eu vou parar de trabalhar, não vou mais viajar e vou focar em outra área. E fiz uma transição de carreira. A minha história não serve para você, porque a sua história é exclusiva. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai te dar essa habilidade de construir uma história, seja em casa, seja no mercado de trabalho, de forma completa. E então, aquela que não morre de vontade de engravidar, está postergando esse projeto, porque não quer perder uma carreira? Não tenha medo. Seja corajosa, e eu falo isso por experiência, porque quando eu tive o meu primeiro filho foi quando eu fiz a primeira transição de carreira
E no segundo filho, eu estou com um filho de 3 anos, no meio da pandemia. O Senhor me deu uma palavra de que eu seria levantada em uma área específica para influenciar outras mulheres. Foi onde o Senhor abriu portas, eu montei o meu consultório, surgiram pessoas para me abençoar. Então, novamente, eu falo isso. A maternidade, ela não é uma competição para o mercado de trabalho. A grande questão é você pedir ajuda mesmo para outras mulheres, é você começar a ter uma rede de apoio, para você começar a organizar a sua rotina. Isso é muito importante. O dia que seu filho está doente, não tem como você anular a situação. Você é a mãe, não vai ter como você fugir daquilo ali. Você vai ter que dar uma pausa. Então, é importante você começar a fazer esses planejamentos. Ó, eu não posso trabalhar o dia todo, porque eu tenho filho, mas eu vou trabalhar 2 horas por dia, eu vou trabalhar 2 vezes na semana. Não veja o seu filho, por favor, eu peço isso encarecidamente. Não veja o seu filho como um problema. Veja o seu filho, a sua família, como parte da solução, que vai impulsionar você para áreas ainda maiores. Muito bom. Ai, que bênção, que linda, que palavra linda. Veja a sua família como um impulsionamento. Eu vou vou superar em função da minha família. É verdade. Muito bom. Eu queria falar uma coisinha que você falou sobre a questão da competição. Por favor, claro. Agora meus filhos são já adolescentes, enfim, adultos, e adolescentes. Adultos e adolescentes. Mas assim, nessa época que eu tinha meus filhos pequenos, né, que desciam lá pro parquinho, essas coisas, que eu não vivenciei isso, né, eles estavam com babá, essas, né, profissionais cuidando deles, eu fazia questão de conhecer as mães do prédio que não iam trabalhar. Porque desceriam com seus filhos e os meus filhos estariam com elas. Então, assim, eu sempre fiz questão de conhecê-las, de presenteá-las, porque, assim, eu me lembrei disso aqui agora. Dos seus olhos. Exatamente. Eu pedia, por favor, você fica de olho para mim, no meu filho. Você observa, por favor, a pessoa que está cuidando dele, né? E inclusive até na portaria do prédio também fazer o mesmo, né? Ir com os homens porteiros, geralmente. Mas assim, eu sempre pedi muito a ajuda, sabe? Isso que você falou, Daniela, acho muito interessante, sabe? Porque acho que as pessoas podem de pedir ajuda para o outro, exatamente. Né? Então, assim, na minha ausência, aquelas mães eram muito importantes para mim. Então, eu nunca me senti superior, muito pelo contrário, né? Elas é que eram superiores para mim, dar né? o luxo de não precisar ir trabalhar, porque é um luxo ficar em casa cuidando dos filhos. Você, mamãe que está em casa, você é uma privilegiada. Sim, porque o que você está transformando, né? A vida do seu filho, saber que ele está sendo criado ali por você e que não existem segredos, precioso. Coisas que você vai descobrir lá na frente, nada disso, né? E é interessante que vai haver recompensa. Claro. Como também tem recompensa para essa mãe, como eu, como a Marisol, como a Daniela, que eu não tive outra opção. Eu tive que sair para trabalhar. Sim. Né? Nossa. E você também. Não tive opção. Minha rede de apoio era muito, muito, muito pequena. Então era eu e o Senhor. E daí também. Eu creio que o Senhor tem nos honrado, sabe? Tem nos honrado. Hoje eu sempre falo, se eu pudesse voltar, eu colocaria os filhos no colégio do Estado para me trabalhar só meio período. Mas a gente queria que eles estudassem numa escola boa. Melhor. Porque quando fosse fazer uma faculdade, eu sempre falava, não vou precisar pagar a faculdade, eles vão passar na Federal. E efetivamente eles passaram na Federal. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um filho fazendo doutorado nos Estados Unidos, na Flórida. Olha que lindo. Fez mestrado lá e agora fazendo doutorado lá, formado na Federal. O outro também formado na Federal. Mas por quê? Porque eu trabalhava fora para pagar a escola. Foi válido. Às vezes eu fico pensando, por que eu não coloquei esses meninos no colégio do Estado para me trabalhar só meio período? Mas Deus tem os seus arranjos. Sim. Né? E eu sempre falo que a graça nos alcança naquilo que nós falhamos. Naquilo que nós não conseguimos ir, a graça vem e completa. Então, essa é a minha palavra que eu quero deixar para você, mamãe, e profissional que está nos ouvindo. Não é por você, mas vai pela graça. Senhor, o que eu não fiz, eu sei que a graça vai fazer por mim. Exato. E está tudo bem. Isso. Amém? Amém. Queridas, deixam as suas redes, os seus contatos, porque já estamos aqui. Já acabou. Quero até agradecer, porque eles gostaram de vocês. Eu dei um tempinho até um pouquinho maior para nós. Obrigada.
Então, por favor, Marisol, suas redes de contato. Eu tenho as redes sociais normais, mas nada assim tão especial, né? É Marisol SL, né? Sanches Lores, Marisol SL. O meu Insta, né? Meu Instagram. O LinkedIn é Marisol Lores. Com 2 L's. Marisol, com S só, Lores, LLORIS. Bacana. Né? Muito mas não tem nada assim tão especial. Sou eu mesma. Muito obrigada. Ambas, muito obrigada. Daniela? Quero agradecer, deixar a minha rede social também, Daniela Peduzzi, no Instagram. Estou à disposição. E foi um prazer participar com vocês também. Eu adorei. Gente, ambas estrearam hoje aqui no Carreira de Sucesso, mas pode ter certeza, foi a primeira de muitas outras vezes. Eu quero. E quero com a Daniela e com você. Assim, pode ter certeza. Querido ouvinte, deixa aqui o meu abraço e a certeza que o melhor está por vir na sua carreira profissional. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, me despeço de você. Até o próximo programa.